A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. Hoje, no programa Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: construção da doutrina espírita e suas bases. Vamos ouvi-lo? Nesta sequência, é importante que enfatizemos um fato. O mosaísmo, surgido a partir das descrições feitas no Velho Testamento, foram revelações que aconteceram da parte da espiritualidade, é claro, mas na constituição desta religião, que chamamos de judaica, ela embasou-se na opinião de uma pessoa só. Na segunda etapa, ainda, os ensinamentos de Cristo foram por ele transmitidos, e estes ensinamentos são até hoje tomados como base referencial, que viabilizam a autotransformação do ser humano. Mas é preciso que entendamos que na terceira etapa, onde aconteceu a concretização da doutrina do Consolador prometido, que nada mais vem a ser do que a profecia de Cristo concretizada nesses eventos que aconteceram a partir de 1847, dezembro de 47, mas prosseguiram pelo século XIX em diante, e as manifestações físicas foram tantas, porque as mesmas, não só nesses termos, mas também em outras formas de eventos mediúnicos que aconteceram profusamente na Terra, eram frutos da opinião de diversas entidades espirituais, as quais ganharam a missão sob a égide de Jesus para transmitir tais ensinamentos. Estes ensinamentos é preciso que consideremos. Quando os mesmos são tomados como base, a nossa autotransformação vai acontecendo. E em nós transformações se verificam. É preciso que digamos, e depois vamos esclarecer, que essas transformações tanto podem ocorrer para o bem como para o mal. Todas elas dependendo da opção, da escolha que nós façamos no uso do nosso livre-arbítrio. Pois que a divina providência, quando nos constituiu, quando nos criou, ela permite que nós exerçamos e até mesmo cria a circunstância de exercermos o nosso livre-arbítrio. Quando nós praticamos o bem, é uma virtude que contribui para o nosso crescimento e nossa evolução espiritual. Quando não praticamos o bem, mas na nossa trajetória evolutiva deixamos de praticar o bem, então o mal se consubstancia em cada um de nós na forma de registros, dos quais nós precisamos nos libertar ao longo do tempo, através de uma terapia muitas vezes dolorosa. Então, pela ideia de ter cada um perto de si, é outra consequência da doutrina espírita. Os seres a quem amamos e que a morte não nos separa definitivamente, a certeza de os rever é um fato que existe, que nos consola, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não ficam perdidos. São conquistas que realizamos no uso do nosso livre-arbítrio para a nossa evolução e para o bem. Tudo é aproveitado
para o nosso adiantamento como entidade espiritual. É preciso que reconheçamos que a doutrina espírita ela realiza as promessas do Cristo a respeito do Consolador, que foi anunciado por ele numa rogativa que fez a Deus, e disto temos conhecimento. E tais fatos se acham registrados nos textos bíblicos. A doutrina da consolação, do Consolador prometido. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é o verdadeiro Consolador. Se a esses resultados que acontecem na sucessão dos dias da nossa vida, na sucessão do tempo, poderemos dizer melhor, na nossa trajetória eterna, apesar de tudo quanto fazem os nossos contraventores por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial. Ele está triunfando na medida que o tempo passa. E existe uma circunstância a favor da doutrina que consola. Ele é uma verdade que nasce, que se manifesta, que acontece em todos os recantos do planeta Terra, a partir da fenomenologia, tanto no Ocidente. No continente sul-americano, vamos dizer assim, como também nos diversos países europeus, como temos registros dos fatos. A facilidade com que esta doutrina é aceita por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder das ideias, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade, e que, portanto, veio no momento preciso. Porque as pessoas têm que acreditar em alguma coisa e têm que perceber na sua análise, que pode ser feita por cada um de nós, que não é possível mais aceitarmos certos dogmas que foram professados no passado e que de maneira equivocada ainda às vezes continuam sendo professados. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência às que se desesperam, porque os deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige para eles. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que os abandonemos para vos seguir, dai-nos melhor e muito mais do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém não julgueis vencê-lo com as perspectivas do nada, porque assim pensam os materialistas convictos. Com a alternativa das chamas do inferno também nós não poderemos aceitar, ou com a inútil contemplação perpétua, onde houve épocas da humanidade em que as pessoas por altos preços compravam cadeiras de ouro para sentarem-se mais próximos da entidade suprema que é o nosso Deus, o Deus que o Espírita professa, e que sabe, é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o detentor de todas as virtudes, todo o saber, todo o poder, que criou o mundo material onde vivemos, que criou o universo cheio de mundos, e que nos propicia nos ensinamentos transmitidos a certeza absoluta cada vez mais de que a nossa vida corpórea continua e nós somos eternos na existência única que possuímos,
E quando o momento derradeiro, quando o corpo já não mais serve, nós o perdemos, seja pelas patogenias, pelas doenças, seja porque ele já está devidamente envelhecido e começa a apresentar insuficiências nas suas modalidades de funcionamento e não mais consegue ser útil para a evolução da entidade espiritual. Quanto mais nós aprendemos a respeito desta doutrina, mais aumentam as proporções do nosso consumo. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.